Quero compartilhar com você, nesta manhã, esse tema, como eu já disse naquele momento que nós tiramos ofertas e dízimos, mas a perspectiva bíblica da alegria de doar e a libertação de doar. Então a palavra de Deus diz assim: porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam as pessoas na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quando eu li esse texto, eu achei um outro que vou ler na minha versão, que eu achei muito interessante, em Provérbios 23, verso 4 e 5, que fala assim, você não precisa colocar aí não, senão confunde. A minha versão é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, de Provérbios 23, versículo 4 a 5, diz assim: não se mate de trabalhar, tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como a águia. Antes, o dinheiro não era um fim em si, mas o trabalho sim. O trabalho, a vida e o viver. Hoje o dinheiro ele é um fim em si mesmo. Os jovens, muitos deles hoje nessa vida moderna, trabalham e sonham com suas profissões e suas conquistas, porque querem o dinheiro no fim em si mesmo. Porque o dinheiro traz muitas facilidades, muitas coisas, tudo o que se quer vem atrás dele. Antes o dinheiro não era o fim, mas o trabalho e a vida diária era a alegria que faz com que o dinheiro viesse. É muito comum as pessoas mais antigas terem bastante dinheiro e depois herdarem para os mais novos. Os mais novos não multiplicam, eles acabam com tudo. Mas de onde veio o dinheiro dos mais antigos? Veio do trabalho, veio da realização, e ele veio da criação de coisas importantes. Nós vivemos no mundo hoje que, se puder, as pessoas só produzem dinheiro para ganhar dinheiro. Não produzem mais serviços e benefícios para as pessoas que fazem uma sociedade ser desenvolvida e próspera e abençoada. Se deixar, as pessoas querem só investir nisso, naquilo outro, bolsa aqui, day trade de lá, e essas coisas todas, eles querem simplesmente uma espécie por outra espécie. Mas a realização e a vida está no dia a dia de alguém. Principalmente o crente. Você já deve saber de muitas vezes, nesses 82 anos, já ouviram falar, talvez, muitas vezes sobre aquele senhor chamado Colgate, ou Colgate, né? Alguém usou Colgate hoje pela manhã? Se não usou, Deus me livre, né? Sai de perto. Colgate, ele herdou uma fábrica de sabão falida. Então ele iniciou a sua gerência criando coisas e produtos, e ao final dos seus relatórios financeiros que ele apresentava sempre, ele era um homem crente e dava muito mais, por exemplo, do que o dízimo. E diz os historiadores que no fim da sua vida, a empresa contribuía
com um percentual muito grande em relação ao dízimo, e ele vivia com 2% da sua renda, devolvendo 98% da sua renda. E ele aplicava no reino de Deus. E ele fazia prova de Provérbios 3, verso 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Tudo que temos é de Deus, e o nosso maior bem é Deus. Me preocupo tanto com as minhas filhas, que elas estão prosseguindo, nas suas carreiras, e eu oro por elas e tento ensinar bastante de que o maior bem que elas poderão ter não são o dinheiro e profissão em si, mas o maior bem que uma pessoa tem é o Senhor. Ele é o maior bem. Esse é o maior desafio meu e teu, para que nós não caiamos nas dificuldades que fala no primeiro texto que nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 6. Poucas coisas são menos seguras do que o dinheiro. Trabalhamos duro para conquistá-lo, mas há muitas maneiras de perdê-lo. Alguém disse que os investimentos azedam, a inflação sobe, as contas vêm, os ladrões roubam, os incêndios e inundações destroem. E mesmo que consigamos manter o nosso dinheiro, o tempo que temos para gastá-lo voa. Pisque e sua vida terá passado num piscar de olhos. Alguém disse uma frase que eu não esqueço nunca: o dinheiro gera paixão, mas o dinheiro não se apaixona por ninguém. É uma relação muito difícil quando uma pessoa não sabe lidar com isto. É terrível. Você deve saber muito bem aquelas 3 máximas de Wesley ao lidar com o dinheiro. Primeiro eu vou ler aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 10, que diz assim, olha, presta bem atenção, porque a Bíblia, ela fala muito, muito sobre dinheiro. Justamente porque há uma relação muito conflituosa conosco, com a gente. A falta ou o excesso, tudo traz problema. E é por isso que eu acredito, por experiência própria, que quando o Senhor é o nosso maior bem, nós somos uma pessoa liberta. Liberta. Porque todo o nosso ser, ele é afetado por isto. Aquela escassez e aquela avareza que toma conta da gente nos impede de sonhar. A pessoa escrava do dinheiro não sonha. Ela não tem uma visão ampla da vida, uma visão sadia da vida. Então tudo isso afeta a nossa vida em relação ao dinheiro. Tudo. Mas quando o Senhor entra em nossa vida, Ele liberta. E Ele tem essa função de libertar. A Wesley dizia lá, ele se baseou em 1 Tessalonicenses 4. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciar-vos tranquilamente para viver. É 2 Tessalonicenses 4, 10 a 12? Vocês estão vendo aqui? 2 Tessalonicenses 4, 10 a 12, tá? Mas tá certo, tá? Qual? 1 Tessalonicenses 4, 10 a 12, desculpe.
Tá, estava aqui no meu esboço errado. Exortamos os irmãos a progredir cada vez mais e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Esta é a primeira coisa que o Wesley dizia para nós, quando dizia, ó, o Kiod está lá em cima, qual que é a primeira, Kiod? Sabe? Ganhe o máximo que você puder. A Bíblia fala para a gente ganhar o máximo que a gente puder. E o Wesley dizia, quando o crente tem bastante, ele mantém a viúva, cuida dos órfãos, no lugar do pai, é uma defesa para os oprimidos, leva saúde para os doentes, alívio aos que têm dor, e pode ser como os olhos para o cego, como pés para o coxo, como socorro para livrar alguém dos portões da morte. Então Wesley dizia, para ganhar, para servir, o máximo que puder. Depois Wesley disse, eu vou ler Isaías 55, verso 1 a 2. A todos vós, os que têm sede, venham às águas, e vós, os que não têm dinheiro, venham, comprem, comam, vêm e compram, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Venham, o reino de Deus é comida, não é comida e bebida, é alegria e paz. Mas Isaías estava dizendo do verdadeiro espírito, do sustento e da alegria. Porque tudo que nós precisamos, ou a maioria das coisas que nós precisamos para sermos felizes, não está no poder do dinheiro, não está no seu poder, ele está na satisfação da nossa vida. Se você disser assim, eu seria muito feliz se eu tivesse mais, eu vou te alertar, isso não será verdade. Você será uma pessoa amargurada, rica. É lógico que não precisamos desprezar nada que vem à nossa mão, por isso, Wesley dizia, Isaías dizia, venha e compre sem dinheiro. E a segunda, seu conselho é, economize o máximo que você puder. Certo? Como é que é? Primeiro? Ganhe. Depois? Economize. 2021 encerrou com 76% das famílias brasileiras endividadas. Porque nós não sabemos economizar de modo sábio, né? Wesley tinha duas razões para dizer aos crentes para comprarem somente o necessário. Uma era óbvia, não desperdiçar o dinheiro. A segunda era para que seus desejos não aumentassem. Você viu? Não desperdice. E o segundo, para que o seu desejo não aumente. Um antigo pregador destacou sabiamente assim que as pessoas gastam dinheiro em coisas que de fato não precisam, elas começam a desejar mais coisas das quais não precisam, e em vez de satisfazer os seus desejos, elas apenas os fazem aumentar os desejos. Alguém escreveu assim, quem dependeria de qualquer coisa para satisfazer esses desejos, se considerasse que satisfazê-los é o mesmo que fazê-los crescer? Nada é mais verdadeiro do que isto. A experiência diária demonstra que quanto mais os satisfazemos, mais eles aumentam. Por isso que o Wesley era crente. Se, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Economizem como?
não sendo avarento. Economize na bobagem para ajudar algo legítimo. E jamais, por favor, se você está nessa situação, não fique com peso. Não tenha peso. Peça a Deus e Ele vai te ajudar. Mas evite com todas as suas forças dívida, porque a dívida te torna escravo. Todos os dias que você trabalha serão para pagar dívidas, e você acha que isso é liberdade. Não é. Peça a Deus, se você está nessa situação, o Senhor pode te abençoar, e vai, você crer, e você trabalhar, e você aprender, com certeza vai. A última coisa de Wesley era: dê o máximo que você puder. 2 Coríntios 9:10 é o mesmo verso que está nos nossos envelopes. Diz assim: ora, 2 Coríntios 9:10-11, aquele que dá a semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual se faz por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Wesley dizia: dê o máximo que você puder. O máximo. Não há dúvidas de que vocês têm colocado o seu coração no seu ouro. Ele advertia os incrédulos da sua época. E ele falava assim: isso consumirá sua carne como fogo. Ele falava isso para as pessoas. Cuidado, né? Cuidado. Wesley dizia isso para as pessoas. A oferta de uma pessoa, ela começa com o dízimo. Ele disse àqueles que não dizimavam isto: cuidado, você será entregue à avareza. A Bíblia anotada do Spurgeon, que eu gosto muito de ler e escutar. Escutar não, né? Só ler, né? Eu gosto muito de ler. Ele dizia: muito se tem dito sobre dar o 10º da renda ao Senhor. A Bíblia, nesse sentido, é inquestionável. Se isso era um dever sob a lei judaica, muito mais é assim agora, sob a dispensação cristã. Mas é um grande erro supor que o judeu apenas dava um 10º. Ele dava muito, muito mais do que isso. Depois do dízimo vinham todas as ofertas voluntárias, todas as diversas datas em diferentes épocas do ano, de modo que talvez ele desse 1/3 do que ganhava. Meu amigo pastor, que eu gosto muito, diz assim: o dízimo não deve ser um teto em que paramos de contribuir, mas um piso a partir do qual começamos. Dar apenas o dízimo é cultivar um quintal pequeno. Quem não dá o dízimo, nem fariseu pode ser considerado. A fartura começa quando lançamos mais sementes no solo. Pode-se argumentar que no Antigo Testamento os dízimos eram pagos e, portanto, falando especificamente, não estão na categoria de contribuição voluntária. A contribuição cristã só começa quando damos mais do que um 10º. Se quisermos conhecer a abundância dos celeiros, temos que aplicar na generosidade do plantio. Plante, porque quando você planta, você colhe. Eu gosto muito, às vezes sempre falo aqui, quando eu mesmo vou fazer minhas ofertas, e falo para vocês: dar com alegria é uma expressão de fé, é o sinal visível de uma realidade invisível de que cremos que quem nos sustenta é Deus. Quando eu devolvo aquilo que é de Deus, ou eu contribuo com alegria, eu estou dizendo para mim, para o diabo e para a minha carne: quem me sustenta é Deus. Me recuso a pensar que sou sustentado por uma outra coisa qualquer. E por último, dê com alegria. Isso não é de Wesley, isso é aqui daqui mesmo. Dê com alegria. A Bíblia
Ela mostra que tem um amor especial por aqueles que estão comprometidos com a alegria a ofertar. A palavra grega para alegre é uma palavra chamada hilariante, sugerindo que Deus ama de coração e o coração que vibra entusiasticamente com o prazer da oferta. Dar com alegria. Há uns meses atrás eu conversava com a pastora Andréia e nós conversamos e oramos. E oramos dizendo, olha, muitas vezes nossa vida financeira não prospera porque nós não estamos dando com alegria. A gente percebe quando as outras pessoas fazem algo para nós de mau gosto. Não percebe? Sim ou não? Percebe. E você acha que o nosso Senhor não percebe quando nós fazemos algo por obrigação ou mau gosto? Por isso, muitas vezes, você pode dizer, e eu posso dizer, por que eu contribuo, por que eu faço tudo certinho, por que eu devolvo o dízimo, por que eu faço tudo o que precisa e não saio do lugar? Sonde o seu coração. Talvez você não esteja fazendo com dedicação e alegria, e Deus deseja me ensinar e te ensinar a fazer com alegria, porque a alegria vai abrir as portas do céu para a nossa vida. E eu vou dizer a vocês a coisa, como pastor, eu sempre fui dizimista por causa das obrigações morais de pastor, porque jamais poderia suportar alguém, os líderes da igreja, dizendo assim, o pastor não é dizimista. Às vezes era por obrigação moral, até acima de necessidade, até que Deus teve que falar comigo, você não prospera porque você não faz de coração, não faz com alegria. E eu precisei me arrepender e dizer, perdão, Senhor, pela falta de alegria. Não basta fazer as coisas certas, tem que fazer as coisas com o coração reto, queridos irmãos e irmãs. Não é verdade? Com o coração agradecido por tudo. Caim não teve a sua oferta aceita, porque a sua oferta era do suor do seu braço, era obrigação da tradição do seu pai. Deus abençoou e quis a oferta de Abel, porque a oferta de Abel, ele nem trabalhava, essa era a realidade de Caim e Abel, nem trabalhava, mas Deus aceitou a oferta do preguiçoso, mas porque era de coração, e não aceitou a oferta daquele que dava por obrigação. Agora, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você e eu muitas vezes não somos abençoados, precisamos olhar para o nosso coração e pedir a Deus, como é isso, Senhor? Então, queridos irmãos, quando um cristão sobe ao altar para consagrar sua oferta, sobe também com ele o índice da bolsa de valores permanentes. A alegria é alguma coisa que multiplicada quando é distribuída junto com a oferta. Você dá com alegria e ganha maior alegria ainda em poder dar. Eu vou encerrar com essa frase de Jim Elliot, que está naquele filme Terra Selvagem, o missionário que foi morto por aqueles nas quais ele foi pregar, e que ele não considerava a sua vida muito importante. E ele disse assim, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Presta atenção. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Tudo aqui a gente perde. Por isso, o crente não tem dó de abrir mão. Mas ele recebe aquilo que ninguém pode tirar dele. Aquilo que é principal. Amém, querido? No culto da noite eu vou fazer outra parte. Mas aqui é completa por si mesma. Que Deus te abençoe com paz e libertação da avareza, dos olhos de pobreza, dos olhos de gente mirrada, e te liberte para uma vida de doador e de crente, para a glória de Deus Pai.